Olá, harmonizados, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter em nosso canal uma entrevista muito esperada com a nossa mestra terapeuta Graciete Farias. Graciete Farias é graduada em Biomedicina, terapeuta vibracional, numeróloga pitagórica, terapeuta floral, Magnified Healing, Light Healing também, apometria quântica oraculista, radiestesista, facilitadora e mestre do tabuleiro de Chanokh. Graciete, seja muito bem-vinda à TV Harmonize, esse momento tão esperado por todos nós. Muitas pessoas perguntaram já quando seria essa entrevista para você falar um pouco sobre as terapias da Harmonize. E hoje nós vamos começar falando sobre o tabuleiro de Chanokh. Olá, pessoas maravilhosas. Fábio, eu agradeço a oportunidade que o universo está nos dando para a gente trazer essas orientações, essas informações às pessoas que estão interessadas e às pessoas que também estão necessitadas de algum tipo de atendimento ou de terapia, e para que ela saiba como é que funciona o nosso trabalho. Nós estamos hoje dando início ao primeiro grupo de informações que tem a ver com o tabuleiro de Chanokh. Para nós, isso é com muito amor e muito prazer que a gente está fazendo. Então, Graciete, hoje iremos falar a respeito do game terapêutico, o tabuleiro de Chanokh. Explique para nós o que é realmente o tabuleiro de Chanokh. Ok. Em primeiro lugar, a gente vai saudar todas as entidades que fazem parte da egrégora de Chanokh, assim como saudamos a todos que estão e estarão assistindo este vídeo. Namastê. Namastê. Que os anjos de Deus nos acompanhem durante toda essa jornada. O tabuleiro de Chanokh, ele surgiu a partir de uma canalização e inspiração de Kiki Ortega, que é a nossa grande mestre, que trouxe para nós esta dádiva, que veio, obviamente, dos céus, para trazer mais facilidade para a recuperação humana. O tabuleiro de Chanokh, ele, na verdade, ele é um game, mas é ao mesmo tempo terapia. A pessoa faz uma terapia jogando. No tabuleiro, nós utilizamos várias ferramentas, como a numerologia, como a Kabbalah, tarologia, aromaterapia, terapia floral, porque são essas ferramentas que vão apresentando as soluções para a questão colocada pela pessoa. Então, o tabuleiro de Chanokh é um jogo e é uma terapia, ok? Ótimo, muito bom. E como é feito esse jogo? O jogo ele pode ser feito de forma presencial ou ele pode ser feito online. Presencialmente, nós utilizamos um instrumento que é colocado na mesa e no qual a pessoa, através de um sorteio com dados, ela vai caminhando numa jornada de autoconhecimento, e a mesma coisa acontece no jogo online. Só que a questão presencial, a gente, no momento, está tentando evitar, por conta da pandemia. Nós estamos trabalhando mais online. Apenas alguns raros casos têm sido atendidos presencialmente. Ok? Ok. Quando nós jogamos o tabuleiro de Chanokh, no final tem o salto quântico, certo? Você pode explicar o que significa esse salto quântico? Ok. O salto quântico, quando se fala em quântico, quanta,
se trata de energia. Então, nós temos todo o nosso corpo, toda a nossa constituição, ela é feita de elétrons, de átomos, e os átomos, eles, através dos seus elétrons, de vez em quando, eles mudam de posição orbital. Então, eles podem estar nessa posição, nessa mudança orbital, eles despendem, liberam uma quantidade grande de energia, que é chamada de energia quântica. Então, quando a pessoa está atravessando um problema de uma enfermidade, um problema material de dívidas, problemas emocionais, esses elétrons, eles estão meio que parados, estão vibrando pouco. Então, a pessoa vê o problema de uma forma monstruosa, vê a questão de uma forma grande que ela não consegue transpor. Durante o jogo, a pessoa geralmente começa com uma energia mais baixa. E à medida que ela vai caminhando e ela vai percebendo através dessa caminhada que a situação não é tão grave quanto realmente ela estava vendo. Então, até ela chegar ao final do jogo, ela alcança um nível, um patamar de energia muito grande, a ponto de que ela consegue visualizar aquela mesma questão de uma forma mais tranquila, de uma forma em que ela sabe que ela pode mexer naquilo e que dará certo. Então, isso desencadeia uma corrente de otimismo, de entusiasmo, devido à melhora dessa energia. Então, o salto quântico é a forma em que a energia, a vibração da pessoa melhora diante de um mesmo problema, fazendo com que ela possa enxergar que as soluções não são tão difíceis quanto ela imaginava ser. Então, isso representa para nós o salto quântico. O problema é o mesmo, só que a pessoa não vê mais daquela forma pesada. Ela vê como uma forma facilmente solucionável. Entendi. E você falou que o jogo pode ser jogado online ou presencialmente. Quanto tempo leva em média para jogar? Em média, nós levamos de 50 a 60 minutos, mas isso depende de cada pessoa. Já tive pessoas que o jogo durou mais ou menos 1h30. Então, a gente não consegue prever exatamente. Por isso que quando a gente faz agendamento, a gente pede que a pessoa reserve pelo menos 1h30, porque pode chegar até isso. Entendi. Você pode nos dar exemplo de uma questão que uma pessoa poderia colocar no jogo? Com certeza. As questões relativas às diversas áreas da vida da pessoa podem ser colocadas. Nós temos várias áreas de vivência. Nós temos a área material, financeira, nós temos a área afetiva, nós temos a área da família, nós temos a área social, nós temos a área do trabalho, nós temos a área espiritual. Então, qualquer questão que envolva uma área da vida da pessoa, ela pode ser colocada. Mas vamos exemplificar que haja uma questão afetiva. A pessoa está num relacionamento, ela considera aquele relacionamento tóxico, ela está infeliz, ou ela recebeu uma traição, ou ela está traindo, ou ela está sentindo que a relação afetiva dela está desequilibrada e aquilo está atingindo outras áreas da vida dela. Então, ela coloca a questão como: eu quero orientações para solucionar a minha área afetiva. O problema que a aflige naquele momento é colocado, e através da egrégora dos anjos do tabuleiro de Chanokh, ela é direcionada a uma série de orientações que vão trazer luz para essa questão que ela colocou.
A mesma coisa se trata de problemas no ambiente de trabalho. Ah, eu estou com problemas no meu trabalho. O que é que eu posso fazer para melhorar? O tabuleiro vai apontar o que é que a pessoa pode fazer. Ok? Ok. Você falou em caminhos. Você pode citar um exemplo de caminhos que a pessoa pode seguir durante o jogo? No tabuleiro de Xanoc, atualmente nós temos 4 caminhos que podem ser percorridos. E esses caminhos têm a ver com a terra, a água, o fogo e o ar. Mas quando eles falam nos elementos formadores de tudo que há no universo, eles estão se referindo também ao lado material, espiritual, emocional e espiritual já falei, né? Material e mental. Então, esses 4 caminhos, eles conduzem a percepções dentro dessas 4 áreas também. Área emocional, área material, área mental e área espiritual. De acordo com o caminho que é escolhido de uma forma aleatória, porque é através do jogo de dados, então a pessoa vai percorrer aquele caminho. Então, digamos assim, a gente teve uma percepção muito interessante nessa área da escolha dos caminhos. Por exemplo, se dentro da área profissional a pessoa está apresentando um problema e aí ela cai num caminho espiritual, a gente vai subentender e vai orientá-la de que há algo dentro da área espiritual que precisa ser resolvida para que a área profissional dê certo. Então, por isso que foi escolhido aleatoriamente o caminho espiritual. Se, por exemplo, esse mesmo problema cai um caminho mental, significa que o corpo mental daquela pessoa está precisando de organização, porque a mente dela está produzindo aqueles resultados. Então, é uma coisa bastante interessante. Certo. E quais as alternativas apresentadas, geralmente para resolver uma questão? Olha, são várias as alternativas apresentadas durante o jogo. Mas o jogo apresenta, por exemplo, a oportunidade para a pessoa refletir. A pessoa apresenta a oportunidade para receber conselhos e advertências, oportunidade para direcionar a terapia floral, oportunidade para receber orientações da numerologia, oportunidades para receber, dentro da área, inclusive da tarologia, o conselho e advertência, conforme eu falei, mas ela também recebe oportunidade para compreender a simbologia das questões que estão envolvendo a vida dela. Então, são várias as alternativas que são apresentadas e todas elas somam para resolver a questão que a pessoa apresentou no início do jogo. Certo, entendi. E eu vou botar uma situação para você. Por exemplo, quando o cliente entra em contato com você e apresenta a situação dele, o que leva você a apresentar para ele o tabuleiro de Xanoc em vez de outra terapia? Olha, essa foi uma excelente pergunta que você está fazendo. Na verdade, quando a gente recebe um cliente para o tabuleiro de Xanoc, ou recebe inicialmente um cliente que chega a primeira vez dentro, vamos dizer, à porta da Harmonize, nós vamos avaliar através da questão dele se ele precisa de uma consulta numerológica, se ele precisa do tabuleiro de Xanoc ou das cartas pitagóricas. Geralmente eu estou colocando esse triângulo. Dependendo da questão, se ele estiver em bastante
Mexido emocionalmente, espiritualmente, eu conduzo logo para o tabuleiro de Chanokh, para que ele possa receber as orientações para a melhora daquele quadro. E aí, então, 30 dias ou mais, um pouco depois, eu conduzo ele para que faça uma consulta numerológica. Porque a consulta numerológica ela vai dar outras vertentes para ele de orientação sobre as questões da vida dele. Mas, muitas das vezes, ele quer resolver a questão dele já, logo. Ele quer melhorar logo. Então, o tabuleiro de Chanokh, ele dá essa oportunidade. Então, vai depender muito do histórico que ele está apresentando para que a gente possa efetivamente estar direcionando qual o melhor serviço a oferecer àquele cliente. Então, poderia-se dizer que o tabuleiro de Chanokh pode tirar alguém de uma crise? Ele pode tirar, sim, no sentido que a gente coloque, vamos entender, que tipo de crise o cliente está passando. Por exemplo, todas as vezes em que eu utilizo o tabuleiro de Chanokh, eu não consigo deixar de olhar um pouco o mapa numerológico dele. Então, quando eu vejo que a situação está bastante complicada dentro da área vibracional numerológica, eu prefiro que ele melhore para que ele possa receber outras orientações. Então, uma pessoa numa situação crítica de que, digamos que ela terminou um relacionamento, a numerologia vai me explicar, obviamente, o porquê daquilo, mas não vai ser adequado naquele momento. Então, o tabuleiro de Chanokh, ele entra, eu considero o tabuleiro de Chanokh um coringa dentro da área da terapia, que ele pode ser muito bem utilizado, a pessoa obtém uma melhora bem rápida, ele é bem eficaz, bem otimizado, e depois, então, ela entra para outras áreas de atendimento. Entendi. É assim que eu trabalho, né? Agora, quem tem o tabuleiro facilitador e trabalha de uma outra forma, cada questão, cada pessoa escolhe a sua forma pessoal de trabalho, ok? Não significa que todos os facilitadores de Chanokh tenham que ser numerólogos, nem astrólogos, nem tarólogos. Mas no meu trabalho eu costumo cruzar alguma coisa que é para poder facilitar a oferta do que melhor se adapta à pessoa. Porque não adianta eu oferecer um serviço mais caro, que vai onerar muito mais a situação dela, se não vai resolver o momento que ela precisa. Então, o tabuleiro de Chanokh é uma excelente alternativa para você atender de uma forma eficaz e eficiente as questões que são apresentadas pelo cliente. Certo. E existe alguma egrégora espiritual que apoia, que está conectado ao tabuleiro de Chanokh? Com certeza absoluta que é a egrégora dos anjos. A egrégora dos anjos é que apoia esse trabalho. Ok? Ok. E para finalizar, você poderia colocar para a gente questão de valores e etc? Bem, nós estamos agora trabalhando com uma taxa mais reduzida. Uma taxa é um valor de troca mais reduzido, mas se as pessoas procurarem em outros locais no Brasil, aqui no Pará, por enquanto, eu acho que é só nós da Harmonize que trabalhamos com tabuleiro de Chanokh, mas como ele existe o jogo online, a pessoa pode procurar em qualquer lugar, a uma faixa de R$ 250. Isso, para mim, eu nunca coloco como um valor fechado, como um valor fixo, porque dependendo muito da situação em que a pessoa se encontre, muitas das vezes eu reduzo o valor pela necessidade da pessoa, dependendo do que eu analiso e que intuitivamente eu acredito que ela esteja precisando, então eu faço outros valores. Então não existe uma taxa fixa, mas o patamar é R$ 250. Entendi. E
Graciete, muito obrigado pela entrevista. Foi uma honra ter você na TV Harmonize, uma pessoa tão esperada, uma pessoa com tantos conhecimentos assim, que é muito bom receber toda essa luz, todos esses conhecimentos. E ficamos agora com a sua palavra para encerrar a nossa entrevista. Ok. Eu é que agradeço essa oportunidade. A minha missão na Terra tem a ver com a busca do compartilhar e levando pessoas ao equilíbrio ao máximo que eu possa fazer em torno desse objetivo. Então, quando eu venho e esclareço alguma coisa a respeito desse serviço, a felicidade invade o meu coração de uma forma grandiosa. Me sinto muito feliz e muito gratificada por tudo isso. Espero que em breve nós possamos explicar mais outros tipos de atendimento. A apometria quântica, a numerologia, o próprio Reiki e Magnified Light Healing, e também falar um pouco sobre os oráculos. Em breve a gente vai estar ofertando pela primeira vez em tantos anos de estudo as cartas do tarô, que a gente oferece o oráculo pitagórico, mas a gente também está prestes a disponibilizar o tarô, e então para nós é uma grande satisfação. A Harmonize, graças a Deus, ela tem uma riqueza de experiência com vários terapeutas que atuam em diversas áreas, como todos já sabem, mas que nós vamos falar no momento correto de cada uma dessas áreas. Estamos preparados para atendê-los. Você que tem dúvida a respeito do tabuleiro de Chanokh, você pode marcar uma sessão. Se você quiser conversar conosco pessoalmente, não digo, mas através de telefone, quando eu digo pessoalmente, é através de celular, por uma questão de isolamento social. E então a gente poderá explicar melhor para você e você poder tomar uma decisão. Agora, se você tem uma questão a resolver, não deixe essa questão crescer como um monstro na sua vida, virar por cima de você e esmagar você. Procure solução. Soluções existem. Eu tive um insight certa vez de que, enquanto há solução na Terra, o céu não intervém. Então, essa história de dizer, porque eu vou esperar que Deus venha resolver o meu problema. Não, a solução está na Terra. Procura essa solução, porque ela existe e ela vai te ajudar. E ela é um instrumento de Deus. É isso que eu queria deixar como mensagem. Não deixem para depois. O momento para resolver os problemas é agora. A gente pode tomar por orientação ou por ilustração, uma pequena infiltração em uma parede de alvenaria. Começa a pingar uma gotinha pequena que molha a parede. Vai molhando a parede, depois vai aumentando aquela umidade na parede, vai aumentando até o ponto que pode cair o reboco, pode comprometer toda a estrutura. Então, era uma pequena infiltração, se transformou numa causa de desmoronamento. A mesma coisa com a corrente elétrica, com a energia elétrica. Às vezes precisa de um pequeno ajuste na rede elétrica, mas a pessoa acha que aquilo não é problema. Deixa ficar até o ponto que a casa incendeia. Então, por isso que eu digo, não deixem para depois. Se você tem um problema que com certeza todos nós temos, procure solucionar, porque a solução existe e está na Terra. Eu agradeço muito por estar aqui com todos vocês. Namastê e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.